Microlitíase renal. Você sabe o que é? Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Bicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. A microlitíase, como o nome diz, são pequenos cálculos que se formam dentro do rim. Na verdade, seria basicamente como se fosse o início da formação do cálculo dentro do rim. Esses microcálculos, mesmo pequenos, quando vão ser expulsos, ou seja, quando saem do rim e vão passar pelo ureter, eles podem causar algum sintoma. Porque o formato do cálculo e a superfície mais rugosa do cálculo pode trazer algum edema por um canal que já é fininho. Então isso pode causar alguma obstrução. Basicamente, a formação do cálculo ela se inicia por uma hipersaturação da urina. Ou seja, as substâncias que o rim deveria estar jogando fora, elas não vão ser totalmente dissolvidas na urina. E esses cristais vão começar a se aglomerar nas papilas do rim, em pequenos canaizinhos que tem dentro dessas papilas. Esses canais, como se fosse o chuveiro, tem pequenos canaizinhos por onde vai passar água. Esses canaizinhos começam a acumular pequenos cristais e começam a obstruir e começa a formar, aglomerar cada vez mais esses cristais. Isso é o início da formação, que são os microcálculos. Essas pequenas placas de cristais que se formam no rim, nas papilas, nós chamamos de placas de Randall. Essas pequenas placas são a origem do cálculo, que no ultrassom a gente vai ver como pequenas calcificações. Essas placas ainda não são necessariamente o cálculo, são só um agrupamento de cristais que vão estar grudados na papila. Essas placas vão aglomerando mais cristais e vão acabar formando pequenos cálculos, esses microcálculos, que vão estar ainda aderidos à papila, que é a parte bem interna do canal do rim. E no momento que essas placas se desgrudam da papila, elas vão ficar soltas e vão descer junto com a urina. Esse é o momento em que o cálculo vai sair e descer pelo canal. Então, esses pequenos microcálculos, embora às vezes presentes em grande quantidade no rim, lá dentro do rim não vão causar nenhum tipo de sintoma. Apenas quando houver a migração deles para dentro do ureter, é que eles podem causar dor. Pelo tamanho do cálculo, presença em si do cálculo dentro do ureter, os sintomas geralmente tendem a ser mais leves, ou seja, a dor tende a ser menor, porque esses pequenos cálculos não conseguem obstruir completamente a passagem da urina e dessa forma não vão causar uma dor tão intensa. Quanto maior o grau de obstrução do canal, então não só pelo tamanho em si do cálculo, mas pelo inchaço, pelo edema que causa o cálculo dentro do canal, ele pode até causar uma obstrução maior e causar uma dor um pouco maior. Mas a descida do cálculo, nesses casos de microcálculos, geralmente acontece com mais facilidade, com menos dor e de maneira mais rápida. Porque como o cálculo ele é pequeno, ele acaba migrando com mais facilidade. A pressão da urina que acumula para trás do cálculo acaba forçando a descida do cálculo com mais facilidade. Então, o tratamento basicamente é facilitar a expulsão do cálculo, usando medicação para dilatar o canal, medicação para diminuir o edema, o inchaço do canal e dessa forma facilitar essa descida. A própria liberação, a dilatação do canal, facilitando essa liberação do cálculo, já ajuda a tirar a dor do paciente. Então, geralmente a expulsão é muito mais rápida e eficiente. Então, basicamente o que nós precisamos é descobrir o tipo de cálculo que o paciente tem, para que a gente possa fazer um tratamento adequado, fazer orientação do tipo de alimento que ele tem que fazer, algum tipo de restrição, e isso vai depender do exame do cálculo, ou se a gente não consegue coletar o cálculo para poder fazer o exame da pedra, a gente fazer alguns exames de urina, que a gente coleta a urina durante 24 horas, para que você faça então o diagnóstico preciso de qual é o tipo de cálculo que o paciente apresenta. E esse diagnóstico preciso que vai nos encaminhar o tratamento correto. Então esse cálculo pode ser de oxalato, fosfato, magnésio, amônia, cistina. Temos os cálculos de amônia que são o que a gente chama de cálculos coraliformes. A amônia é produzida por uma bactéria e essa bactéria modifica o pH da urina
e aí facilita com que haja essa cristalização dessas substâncias dentro da urina. Então amônia, magnésio, fosfato acabam formando um cálculo mais poroso e esse cálculo acaba sendo o formador então da infecção, quer dizer, a bactéria vai se esconder dentro do cálculo para manter essa infecção contínua. Então cada cálculo tem uma característica diferente. Então o tratamento desses cálculos é necessário para que se previna episódios futuros de cólica renal. Então, se você no exame de ultrassom de rotina foi detectado a presença de pequenos cálculos no rim, procure o seu urologista para que se faça a pesquisa, então, do tipo de cálculo, se faça um exame mais aprofundado, talvez uma tomografia para avaliar a quantidade exata de cálculos que temos, o tamanho, se está correto, se o ultrassom nos deu as informações corretas e faça toda essa avaliação para que se faça o tratamento correto e evite futuras crises. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.